estamos iniciando a série Peguei as Chaves e Agora? Que é quando você pega as chaves do apartamento e quais são os passos que a gente deve seguir, né? Para isso eu convidei a Jaqueline Santoro, ela é engenheira, né? E para quem não conhece, ela é referência em vistoria de apartamentos quando é entregue pela construtora. Ela ajuda o proprietário no recebimento do seu imóvel novo, pontuando todos os erros que a construtora comete para que não seja prejudicado a curto ou longo prazo. Como engenheira, ela realiza também projetos exclusivos para reformar e decorar seu imóvel. Jaqueline, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, a Jaqueline nesse primeiro bloco vai responder algumas perguntas sobre a importância da vistoria prévia do seu imóvel antes de pegar as chaves. Sim, antes de pegar as chaves é necessária a vistoria, antes de assinar para retirar as chaves, não é isso, Jaqueline? Exatamente. Então, vou começar explicando um pouquinho como que é esse processo. Quando a construtora está finalizando a obra no empreendimento, eles convocam o morador para que ele vá fazer a vistoria da unidade dele. Então esse é o momento que o proprietário tem de analisar e verificar se tem algum erro que a construtora tenha cometido. Ele vai pontuar e a construtora vai fazer os devidos apontamentos, né? Existem muitas coisas, né, que acontecem nesse meio tempo, que como um ralo mal colocado, que pode dar futuramente um vazamento no apartamento de baixo. Isso é comum, né? Sim. Até é parte a construtora até espera que isso aconteça, parece, porque muitos apartamentos têm esse problema, né? E uma dúvida é da importância de um engenheiro fazer esse acompanhamento da vistoria, porque eu mesma fiz a vistoria do meu apartamento quando eu peguei as chaves, e é um apartamento grande com N situações, né? Mais de um banheiro, várias situações que eu não saberia pontuar os erros, os vícios, né, de construção, e que somente um engenheiro conseguiria, não é verdade? Exatamente. Durante a vistoria, a primeira coisa que a gente precisa observar são os vícios aparentes. O que seriam esses vícios aparentes? É tudo que a gente consegue visualizar no momento da vistoria. Então, por exemplo, uma porta que está lascada, um vidro que está riscado, funcionamento das janelas, funcionamento de portas, pisos lascados, trincados. Tudo isso é muito importante que a gente faça essas pontuações. Já os vícios ocultos é tudo aquilo que a gente não consegue perceber no momento da vistoria. Então, seriam infiltrações, tanto na parte hidráulica, sifões, infiltrações de janelas, alguma trinca, fissura que vem acontecer ou por conta da movimentação do prédio, ou às vezes por até alguma infiltração que tenha dentro da unidade. Esses vícios ocultos, o proprietário ele tem garantia. Então a construtora ela é obrigada a resguardar esse proprietário caso venha acontecer algum desses probleminhas, né? Já os vícios aparentes, que são itens obrigatórios que a gente precisa ver na vistoria, o proprietário não tem garantia. Então, a partir do momento que ele pega o boletim de vistoria do apartamento dele e ele assina e ele dá como aceito a unidade, ele já perde o direito dele reclamar desses apontamentos. Então, por isso que é muito importante realizar a vistoria e realizar a vistoria de uma forma precisa. Porque esses vícios aparentes que eu tô falando, depois que ele entra na unidade, como que ele vai dizer para a construtora que não foi ele que ocasionou? Como, por exemplo, uma porta que está lascada. Ele já realizou uma mudança, ele já, às vezes, fez uma pequena reforma. Então, assim, esses vícios aparentes, a construtora, eles não dão nenhum tipo de garantia.
Então, por isso que é muito importante fazer essa vistoria, né, acompanhada de um profissional. Com um olho técnico, né? Exatamente. Com o olho técnico de um engenheiro, né? Com certeza. Inclusive você faz alguns testes, né? Eu até vi com bolinha de gude, com água mesmo, para ver a caída da água nas áreas molhadas e tudo isso. Exatamente. A gente tem alguns equipamentos que a gente utiliza durante a vistoria, né? Tem um martelo oco para identificar algum piso que apresente opacidade. A gente faz a conferência da caída também para ver se tá ok. Geralmente no banheiro, né, a gente até consegue fazer com água, porque tem uma inclinação maior. Em varandas a gente já precisa jogar água, porque o percentual de caída é um pouquinho menor, fica um pouquinho mais difícil da gente verificar com as bolinhas. E a gente testa todas as janelas, funcionamento, né? A vistoria é um momento em que a obra está geralmente já sendo finalizada, que ela está em torno aí de uns 90%, né, pronta. E a construtora solicita para que os moradores, os proprietários das respectivas unidades, eles compareçam na obra para poder realizar essa vistoria. Então, esse é o momento em que os proprietários vão apontar todos os defeitos que tem dentro do apartamento. Então, o correto é que eles façam alguns testes, né? Então, teste todas as portas, todas as janelas, esquadrias metálicas, os pisos, vejam se tem algum defeito no piso, se apresenta algum tipo de opacidade ou trincas, veja o caimento dos ralos, tanto no banheiro quanto na varanda. A parte de pintura também se encontra em conformidade e apontar os defeitos que eles encontrarem. E qual é o papel do engenheiro em tudo isso, né? Existem alguns testes que a gente faz com mais precisão, né? Além disso, também o nosso olhar é bem diferente. O olhar de um engenheiro, sim, né? Sim, exatamente. Ainda mais quem atua nessa parte de qualidade, então a gente está muito acostumado a ter um olho muito clínico em olhar e já perceber qual é o defeito. Às vezes eu pontuo algumas coisas que o morador chega em mim e fala: nossa, mas eu achei que isso daqui era normal. Então, às vezes, existem alguns testes que a gente precisa fazer, que a gente, aparentemente, ao olho nu, a gente não percebe, e só mesmo realizando esse teste a gente vai perceber. Então, tá aí a importância da vistoria, para que o proprietário não receba o apartamento, não assine o boletim de vistoria sem antes verificar se ele está em conformidade mesmo. Se está tudo perfeito, exatamente, né? Como tem que ser. Inclusive, você faz alguns testes, né? Inclusive com o caimento da água, com algumas bolinhas que indicam, né, se está ok aquele nivelamento. Sim. E como você mencionou, com um olhar, né, técnico, né, um olhar de engenheiro, que é bem diferente, né? Exatamente. Diferente de um olhar nosso, né, pessoa que compra apartamento, ele está naquele encantamento, né, tá tudo maravilhoso, sim, não vê a hora de passar para a reforma. Exatamente. Né? Às vezes, o que eu sempre digo, né, às vezes não é nem porque ele não consegue visualizar algumas coisas, mas é o primeiro contato que a pessoa, o proprietário, ele tem com o apartamento, então ele vai ficar emocionado, ele vai querer chegar, tirar foto, filmar, e ele não vai dar a atenção necessária que ele precisa. Então tem muita gente que às vezes vai fazer a vistoria, às vezes não sabe nem o que é a vistoria, vai com outra finalidade, então ela chega lá querendo medir as paredes para ver se vai caber um móvel, um eletrodoméstico que ela tenha já comprado, e não, a vistoria ela tem outra finalidade, que é fazer os apontamentos. E aí a gente faz todos esses testes, né? A gente tem todos os equipamentos devidos para poder realizar e que ele receba o apartamento, a unidade com a segurança. Para não ter problemas a curto prazo e a longo prazo também, né? Exatamente. E isso só é determinado nesse momento. E mesmo que a pessoa geralmente faz, né, reforma, decoração e tal, ela precisa fazer essa vistoria. Sim, também. Existem algumas coisas, né? Eu sempre digo a alguns proprietários que eu vou atender que às vezes eles chegam em mim e já falam: já que não precisa pontuar piso, não precisa pontuar pintura porque eu vou reformar.
E eu falo para ele, olha, eu vou fazer a vistoria, como sempre faço, em um apartamento, como se não fosse fazer nenhum tipo de reforma. E aí, conforme for fazendo os apontamentos, você vai me falando aquilo que a gente pode descartar, né, desconsiderar. Mas existem algumas coisas que eles não conseguem modificar. Porque às vezes faz parte de fachada, às vezes faz parte do hall. Estrutural também, Estrutural, né? Também. Então, a gente precisa verificar esses itens. Quais seriam esses itens? Funcionamento de janela, você não tem como trocar a janela do seu apartamento. O vidro também é algo que mesmo que você reforme, você não vai trocar o seu vidro. A porta de entrada, geralmente, eles não deixam trocar. Aí depende de ser aprovado na convenção do condomínio, depende de uma série de coisas que é posterior, né? E que precisa estar funcional nesse momento. Exatamente, como a varanda também, que depende de uma aprovação em assembleia. Alguns problemas como gesso, que às vezes fica oco, próximas às janelas devido a infiltrações. Então, tudo isso são coisas que o proprietário vai pintar. Ok, ele vai pintar, mas se tiver com esse problema, vai interferir na reforma que ele for fazer. E vai acabar gerando um custo maior na reforma. Exatamente. E com relação a essas garantias que a construtora dá, né? Quais são essas garantias e qual o prazo? As garantias, geralmente eles dão de hidráulica, elétrica, a parte de pintura ele também dá. E os pisos também, eles também têm um período de garantia, que são os revestimentos, né? Então, o que é muito importante? Geralmente, quando a gente vai realizar a vistoria, eles não disponibilizam a elétrica. Então, eles falam, assim que o proprietário entrar dentro da unidade, ele precisa fazer todos os testes. Então, o primeiro passo, quando ele entrar, ele vai acionar a Enel, fazer o ligamento e vai testar tudo para ver se está ok. Se por acaso ele não fizer isso e já começar a reforma dele e fizer, por exemplo, um rebaixamento de forro, fazer uma derivação de iluminação, aí ele foi tentar ligar alguma coisa na tomada e ele viu que não está funcionando. Aí ele liga para a construtora e fala, a minha tomada não está funcionando. Aí eles vão no apartamento dele, vão abrir o quadro de energia dele, eles vão verificar que o lacre de garantia foi rompido. Sim. Então, ele já não tem essa garantia. Ou se não, por exemplo, ele troque todo o revestimento do banheiro e depois ele pontue para a construtora que ele teve um vazamento no sifão da pia dele. Só que para ele trocar esse revestimento, ele precisou tirar a pia. Então, ele rompeu o lacre de garantia da hidráulica. Então, aí ele já perde também. E também como outras coisas, impermeabilização, se ele trocar os pisos ele também perde a garantia. Tem que refazer tudo, né, inclusive. Exatamente, então tudo que você tira a originalidade que a construtora entrega, você acaba perdendo a garantia. E aí o prazo e a garantia se extingue nesse momento. Exatamente. Ao passo que se você não fez isso, você pode até ter feito uma reforma no apartamento, mas você não mexeu, por exemplo, no banheiro. Então, se der algum problema naquele banheiro, você vai estar coberto, porque você não tocou na hidráulica, você não mexeu em nada. O máximo que você fez foi colocar um móvel planejado que não influenciou nas partes. Aí, de repente, vai talvez influenciar no lavatório, né? Aí, mas no box, no vaso, não mexeu, ok. Então, não perde a garantia, é isso? Exatamente, exatamente. Móveis planejados, dificilmente a gente acaba mexendo nessa parte. Se você só fazer a instalação, não tem problema nenhum. Continua. E é um ponto importante, né, da garantia, que são os banheiros. Sim, é o que mais dá dor de cabeça. Porque eles dão vazamento no apartamento de baixo e aí a responsabilidade é do apartamento de cima, se for um problema na tubulação própria do banheiro da pessoa, do proprietário, né? Se não for uma coisa do condomínio, é o proprietário que responde também pelo conserto do apartamento de baixo. E geralmente o pessoal costuma fazer essas modificações, ainda mais porque hoje as construtoras
costumam entregar as unidades com peças sanitárias, louças sanitárias muito simples. Sim. Então eles entregam um lavatório bem pequenininho. Então, com certeza a pessoa vai querer mudar aquilo ali. Mesmo porque a maioria troca, né? Exatamente. A grande maioria, né? Uhum. E aí, no caso dessa assinatura da vistoria, voltando para a vistoria, a partir do momento que você assinou, você perdeu todas as suas garantias. Então, se você, com um profissional capacitado, identificou e pontuou, mesmo assim você não assina. Não é só contratar o engenheiro para te ajudar, para te orientar, mas pegar aqueles apontamentos, cobrar da construtora para que eles corrijam e só depois assine o boletim, não é isso? Sim, exatamente. Quando a gente vai realizar uma vistoria, o que a gente precisa observar são os vícios aparentes. Então, tudo aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, que seriam funcionamento de janelas, portas de janelas, vidros ciscados, revestimentos com algum dano, lascado, trincado, a parte de pintura também. Então, como alguns outros itens. Então, tudo isso é a parte visual. Então, essa é a parte mais importante que a gente deve observar na vistoria. E é isso que, quando você for assinar o seu boletim de vistoria, vai estar escrito. Que você verificou todos os vícios aparentes e que todos estavam ok. Os vícios ocultos, você já tem as garantias da construtora, como as infiltrações que podem ocorrer nas janelas. Posteriormente, exatamente. Tudo bem. Trincas que também podem ocorrer devido à movimentação do prédio. Estão cobertos pela garantia mesmo com a todos vistoria esses, assinada. Exatamente. Agora, se você assina o boletim de vistoria e você deixou algum item de vício aparente para trás, se você for reclamar com a construtora depois que você se mudar, eles já não vão fazer a correção para você. Isso mesmo, muito bom. Então, o ideal é que a gente contrate um engenheiro para fazer. É um custo um investimento, né, tão pequeno, visto a tranquilidade, né? Porque pode dar muito problema. E geralmente Exatamente. dá, né? Porque muitas construtoras têm aí algumas coisas a corrigir nos apartamentos. E se você for sorteado, exatamente, é um investimento então que vale a pena contratar um engenheiro já nesta fase. Então a gente vai falar sobre outras fases em que a importância da presença de uma engenheira ou de um engenheiro para acompanhar é importante. Mas isso a gente vai falar no próximo bloco e a gente vai trazer novamente aqui a Jaqueline para falar sobre isso. Tá ok? Muito obrigada, Jaqueline. Muito obrigada.